Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Pesquisa Datafolha, divulgada no mês passado, revelou que 59% acreditam que a maioria dos brasileiros é racista. Boa tarde, você está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual, eu sou Franklin Valverde e começa agora Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre preconceito, discriminação e racismo, com Nildamara Torres e Carlos Vinícius Gomes Melo. Nildamara Torres é doutoranda em Ciências Sociais pela UERJ, antropóloga, professora, pesquisadora, possui atuação socioambiental e na luta por direitos. Nildamara Torres também é coordenadora de pesquisa da iniciativa PIPA. Seja bem-vinda, Nildamara, ao Brasil ODS. Obrigada, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que possamos fazer um bom programa. Maravilha, nós também esperamos e vamos fazer um belo programa no dia de hoje. E também temos como convidado Carlos Vinícius Gomes Melo. Ele é doutor em Psicologia Social, professor no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e pós-doutorando no Instituto de Energia e Ambientes, na própria Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, Carlos Vinícius. Olá, Franklin. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Nildamara. Estamos aqui para contribuir um pouco mais na discussão sobre direitos humanos, democracia. Perfeito, isso que é fundamental para construirmos um novo país, um novo Brasil. Segundo a FAPESP, a pesquisa da qual o Carlos Vinícius é um dos autores, preconceito e discriminação dificultam a integração e êxito acadêmico de estudantes negros na universidade pública, né? Esse estudo, né, trabalha com os limites e as possibilidades para o bem viver de alunos pretos e pardos em instituições de ensino superior, foram o foco desse estudo realizado na Universidade de São Paulo. Os pesquisadores apresentam recomendações para promover um ambiente acadêmico mais inclusivo e saudável. Carlos, o que revelou? Qual que é o número oficial desse estudo que você participou, que você realizou na Universidade de São Paulo? O que ele mostra, digamos assim, para o futuro, né? O que pode ser feito para a situação ser mais, digamos, no mínimo, democrática? Olá, pessoal. Boa tarde novamente. Obrigado aí pela introdução, né? Esse estudo, né, que foi financiado pela FAPESP e que, na minha experiência, ocorreu no meu primeiro pós-doutorado, que foi no Instituto de Psicologia, né? Esse estudo Limites e Possibilidades para Estudantes Negros em Instituição de Ensino Superior, e a gente faz um estudo de caso na Universidade de São Paulo, né? Foi um estudo longo de 5 anos, com várias estratégias de coleta de dados, né? De análises dessa experiência acadêmica, tanto de estudos, né, numa perspectiva quantitativa quanto qualitativa, quanto grupo focal, quanto também de revisão de literatura. E o interessante desse estudo, né, pensando no seu próprio título, né, os limites e essas possibilidades, a gente observa que, né, os limites desses estudantes passam pelo preconceito e discriminação, né. Acho que primeiro o que ressalta sobre a experiência acadêmica desses estudantes, que impacta na qualidade de vida acadêmica e no sucesso acadêmico desses estudantes, é o preconceito e a discriminação nesse ambiente acadêmico. Lembrando que a USP foi a última, né, a aderir à reserva de vagas no Brasil, né, tem um ambiente muito hegemônico no que se refere a uma elite intelectual brasileira, né, e isso dá um espírito de privilégio cultural e intelectual, né. Os enfrentamentos relacionados também às dificuldades econômicas, às dificuldades, né, também instrucionais no que se refere a muitos desses estudantes, ou a maioria desses estudantes, serem também de primeira geração na universidade, né, e o que difere por completo da experiência de estudantes que já tiveram seus pais, seus avós passando por essa experiência, ou seja, saber quais pedras pisar, né, quais estratégias tomar ali em tomadas de decisões
nessa trajetória acadêmica, né? Então, as principais limitações e desafios passam por esses fatores. E, por outro lado, as potencialidades estão exatamente no que a gente observa, né? Pensando no contraponto dessas barreiras, o suporte, né? E aí a gente aplica, né, e compreende a partir da psicologia social, né, as teorias de suporte social, né? Ou seja, uma rede de relações, ela proporciona tanto barreiras quanto suporte, né? E do suporte social a gente observa o suporte instrucional, o suporte instrumental material e o suporte emocional, né? Tudo isso observado, proporcionado tanto por, né, dispositivos da própria universidade, quanto como, por exemplo, a Pró-Reitoria, né, de assistência estudantil, que é a inclusão e pertencimento no caso da USP, mas qualquer outra, proporciona bolsas, auxílio alimentação, livros, ou até mesmo mentorias, né, auxílio instrucional para os estudantes, né, ou seja, os coletivos estudantis também são muito importantes, coletivos estudantis negros, e o serviço de saúde mental como um todo, né? Então, de um modo geral, a gente conseguiu mapear quais eram as principais barreiras e, a partir disso, como dar o suporte necessário, o auxílio necessário para esses estudantes, né? A PIPA é uma iniciativa pensada para ajudar a democratizar o acesso ao investimento social privado no Brasil. A ideia é ser uma ponte efetiva do setor privado, fazendo essa conexão entre financiadores e coletivos, e movimentos e organizações da base favelada e periférica. Nildamara, como é que vocês fazem para que tudo isso funcione dentro dessa iniciativa PIPA? O que vem a ser, né, acrescentando alguma coisa nessa explicação que eu dei inicial sobre a iniciativa PIPA, que você que é da iniciativa pode acrescentar e explicar melhor para quem nos está acompanhando hoje aqui o Brasil ODS? Sim, Franklin, é bem isso mesmo, essa introdução que você trouxe, né? Mas a PIPA, ela é exatamente isso, né? A PIPA surge a partir de um olhar para esses desafios, né, e as potencialidades dos territórios que são periféricos, né? E toda a rede que esses territórios de periferia vem mobilizando, né, promovendo transformação social. A PIPA vem produzindo pesquisas e pensando em organizar esse debate, né, uma forma de organizar o debate da filantropia, para que esses territórios periféricos eles sejam a centralidade nesse debate. Então, a nossa principal missão tem sido exatamente pensar a democratização dos recursos, mas pensando em como podemos, principalmente, movimentar coletivamente coletivamente o setor para que a gente consiga fazer o enfrentamento desses desafios ao lado dos sujeitos periféricos. Mas lembrando que a gente não fala pelas periferias, né? A gente vem compartilhando esse diálogo e fazendo com que essas vozes venham ecoando na filantropia e no investimento social privado. E aí, pensando que nós sabemos que a população negra, de um modo geral, no nosso país, ela vem sendo negligenciada e precarizada, sofrendo diversas formas de violência, né? Racismo territorial, por exemplo, que vem tornando essa população sempre cada vez mais vulnerável, expostos a vários tipos de precarização, a gente coloca esses sujeitos na centralidade do debate para que eles sejam uma prioridade dentro do setor da filantropia, para que esses recursos cheguem, né? Então, para que esses recursos cheguem, a gente precisa pensar em democratização, né, e desburocratização, mas principalmente que ele deixe de circular somente nos mesmos espaços, né, para que eles cheguem aonde a realidade acontece. Os territórios periféricos, de uma maneira plural, são compostos por diversos sujeitos, né, por populações tradicionais, pessoas negras, quilombolas, indígenas, enfim. Perfeito, Nildamara. O Carlos Vinícius, como é que a Universidade de São Paulo tem lidado com a questão do preconceito, da discriminação, do racismo que os alunos sofrem? Como você disse, né, a USP foi a primeira universidade, né, a ter certa expressão no Brasil, a primeira a ser criada como universidade no país, mas foi a última a entrar nessa questão das cotas, né, de ter um comportamento diferente de recepção
do alunado negro e de maneira geral? Então, né, a USP ela é muito diversa, né? Ela tem 100 mil alunos, ela tem em torno de 20 mil profissionais, né? E isso, se a gente for observar, né, dentro de uma escala de valores humanos, é muito complexa, né, a gente definir um padrão específico, né, comum. Mas, de um modo geral, né, a gente tem observado uma política interna institucional da USP muito mais na direção de promover, né, o igualitarismo, né, a valorização da diversidade, né? Temos a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, né, que é mais ou menos um equivalente a uma Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, uma Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, né, como a gente pode observar em outras universidades, né? Então é como se fosse um correlato, né? E essa Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, ela aloca uma série de setores, né, que buscam exatamente reduzir o assédio, né, que também é muito alto, que aí não está somente restrito por raça-cor, né, a motivação por raça-cor, tem por classe social, tem por diferença cultural, tem por gênero, né, tem por sexualidade, né? Então, a universidade ela está se movendo no intuito de tentar equalizar, né, essas experiências acadêmicas diferentes, diversas, múltiplas, dentro de um mesmo ambiente, né? O que antes era tudo muito conservado dentro de uma dimensão mais tradicional, né? E, por outro lado, a gente tem notado que, né, quanto mais existe o contato social do diferente, né, entre diferentes, maior vai ser exatamente o conflito, né, uma predisposição para o conflito. Então, por outro lado, quando a gente vai notando, né, conversando mais intimamente, fora de uma escala institucional, né, mas intimamente com os estudantes, com os profissionais, tem se notado cada vez mais essas experiências de preconceito e discriminação, de assédio, né? Ainda mais porque as primeiras turmas das ações afirmativas, né, elas entraram logo depois veio a pandemia. Então, depois da pandemia, além do estresse de retornar à atividade presencial, teve também esse estresse ligado a voltar para um ambiente hostil, não é, academicamente hostil para grupos minoritários na universidade, né? Então a gente pode observar por esses dois lados, né? Existe uma tentativa da USP, né, de reduzir, né, essa hostilidade, mas por outro lado, pelo fato de aumentar ainda mais esse contato, né, entre alunos com professores, né, históricos, e que, né, essas ações afirmativas ainda não alcançaram o nível da docência também, né, isso tende ainda a emergir conflitos. Nildamara, de acordo com a pesquisa Periferias e Filantropia, as barreiras de acesso aos recursos do Brasil, uma pesquisa de 2022, realizada pela iniciativa PIPA, 74% das pessoas que atuam nos projetos em áreas periféricas são negras e 68% são mulheres. Além disso, 46% dessas iniciativas operam com menos de R$5.000 anuais ou sem recursos externos. Como você lê esses dados? Como é que é possível combater o racismo por meio da cultura de doação com uma situação dessas? Bom, a gente vem afirmando que é justamente isso, né? Pensar a filantropia e investimento social privado sem propor que as periferias negras desse país sejam a prioridade orçamentária não é possível, né? Porque essa pesquisa ela foi realizada em 2022, foi publicada ano passado, né, em 2023, e aí, como você disse, tem esses dados, eles vêm sendo muito replicados, e isso para o nosso horizonte estratégico é muito bom, porque a gente vem evidenciando que tem um descompasso entre a quantidade de recursos que circulam no setor e a quantidade de recursos que são mobilizados pelas organizações de periferia, né? Então, foram ouvidas mais 600 organizações para essa pesquisa, e mais de 70% das equipes dessas organizações são geridas total ou em sua maioria por pessoas negras, e quando a gente combina as informações de gênero e raça, a gente tem que 41% das organizações de periferia são geridas por mulheres negras. Então a gente tem aí
um cenário em que a gente está falando de centralização de recursos, mas a gente também está falando de organizações negras, né? Então, como que a gente pode pensar em equidade racial, ou pensar em diminuir essas barreiras, se esse recurso não chega para quem está promovendo transformação social no país, né? Organizações de periferia que estão ali atuando e com quase 100%, né, 96,9% encontrando dificuldade para acessar financiamentos no setor. Então, acho que essas são perguntas e questionamentos que a gente sempre pensa, né? Como virar a chave da cultura de doação para que as periferias, né, negras estejam como pauta principal, né, porque esses dados eles falam sobre uma realidade de pouco ou nenhum dinheiro, que é isso, né, menos de R$5 mil por ano, trabalho não, ou seja, um trabalho não remunerado, duplas jornadas, né, porque também nós estamos falando de mulheres e mulheres negras, e é isso, a perpetuação constante da desigualdade racial que a gente tem no nosso país. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Luta por Justiça no caso Marielle e Anderson ainda não terminou, dizem relatores. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. A condenação de 2 acusados de matar a ex-vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes representa um marco, mas a luta pela justiça plena ainda não acabou. A declaração de um grupo de mais de 15 relatores de direitos humanos foi emitida nesta quarta-feira em Genebra, sede do Conselho de Direitos Humanos da ONU. No comunicado, os especialistas afirmam que a justiça é crucial para todas as vítimas de crimes de racismo sistêmico, discriminação e de violência no Brasil. Marielle e Anderson foram assassinados em 2018, num atentado no centro do Rio de Janeiro, quando ela ocupava um assento na Câmara de Vereadores da cidade. Em 31 de outubro deste ano, 2 ex-policiais militares, Rony Lessa, que confessou ter atirado nas vítimas, e Elcio de Queiroz, que dirigia o carro do assassino confesso, foram condenados por ambas as mortes. Para os relatores, outros perpetradores envolvidos no planejamento dos crimes e em alegações de tentativas de acobertar os assassinos também devem prestar contas à justiça. Os especialistas do Conselho de Direitos Humanos da ONU dizem que as investigações precisam seguir com base em padrões internacionais para que as famílias possam ter justiça. O comunicado ressalta o trabalho de Marielle Franco contra a discriminação estrutural no Brasil, como mulher parlamentar e negra, e na defesa dos direitos das pessoas LGBTIQ+. Eles afirmam que a ex-vereadora também condenava a brutalidade de forças da polícia e o racismo sistêmico no país e lembra que ela própria foi vítima de misoginia, preconceito por causa de sua orientação sexual, racismo e classismo por vir de uma comunidade pobre do Rio de Janeiro. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Olha só, nós tivemos aí a reportagem da Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU News, nossa parceira de conteúdo, né, que mostra aí que o caso avança, mas avança lentamente, né? É incrível como no Brasil certos casos demoram demais para serem resolvidos. E aí a gente percebe, né, eu gostaria que vocês fizessem um comentário, que a vagareza, né, da resolução desse caso da Marielle e do Anderson, né, a gente pode perceber que tem uma questão de cor nisso, né? Porque se fosse possivelmente um branco assassinado, talvez já teria tudo resolvido e todos, né, todos os culpados já estariam presos cumprindo pena, né? E às vezes fica, né, pelo menos o faro jornalístico, né, daí a gente olha e fala, pô, mas será que para mesmo nos irmãos aí Brazão? Será que não teria mais ninguém para responder por isso? Enfim, são algumas perguntas que se fazem, né? A gente não tem a resposta, não está afirmando nada, mas enfim, são perguntas que a gente acaba olhando. Eu gostaria de um breve comentário, tanto de você, Carlos, como da Nilda Mara. Carlos. Então, eu acho que esse fato, né, ele não é único, não é isolado, né, certamente, mas tratando da Marielle, que, né, era uma personalidade notada nacionalmente, né, assumindo um cargo político, e também num momento político muito complexo que o Brasil vivia, né, no período,
do ponto de vista partidário, executivo, de mudanças de poder, tanto, né, da mudança de poder formal, quanto também das informais, né, especialmente no Rio de Janeiro, eu vejo isso especialmente em duas camadas, né? Eu acho que uma camada dessa morosidade, dessa vagareza, passa por um processo extremamente burocratizado do Brasil, que o próprio sistema ele se molda e se ajusta conforme o benefício, né, de grupos privilegiados, né, o quanto determinados grupos privilegiados vão ser prejudicados, né, com essas revelações, e eu digo isso do ponto de vista do que a Marielle defendia, né, ou seja, imbuída de valores de igualitarismo, imbuída de valores, né, de diversidade, né, não somente pelo que ela defendia, mas também pelo que ela era, né, e essa segunda camada pelo que ela era, né, que, como você mesmo disse, Franklin, né, se fosse outro grupo, né, de gênero, de raça, de cor, né, teria outra resposta, né? E implicitamente, né, trazendo inclusive sobre o tema do preconceito, né, implicitamente dá a mensagem para todas as mulheres lésbicas, negras, periféricas, do lugar que elas devem estar, né, o que nós devemos estar enquanto, né, grupos periféricos. Então, implicitamente, eu vejo por essas duas camadas. Aquilo que ela defendia, né, e o quanto que aquilo que ela defendia, quando lesado, né, dá no mesmo, né, a manutenção de um status quo, a manutenção de um sistema de privilégios para pouco, né, e ela contrapunha isso, né, e por outro lado o que, né, de forma encarnada representa para nós negros periféricos, né, de grupos minoritários. Olha, não se arvorem muito a falar o que pensam, a defender o que sentem, porque esse pode ser o destino de vocês. E como aconteceu com a Marielle e não deu em muita coisa, né, para nós nos sentimos, né, também nesse lugar de subordinação, né, que é o que representa exatamente o racismo, o sexismo e todas as outras lógicas de opressão. Nildamara, o que você comenta a respeito do caso da Marielle Anderson? Acho que não vou nem me prolongar, acho que o Vinícius falou bem, falou bastante. Eu acho que é isso, a Marielle, ela representava uma massa, né, uma minoria política importante e significativa da população, né, e nós sabemos que a violência policial contra corpos negros, por exemplo, ela é muito maior do que contra pessoas brancas. Nós sabemos que as leis demoram muito mais para serem aplicadas e colocadas em prática do que com as pessoas negras do que com as pessoas brancas. Nós sabemos que tem cor envolvida nisso, né? Então nós sabemos que a lentidão disso tudo tem a ver com estarmos num país com herança colonial, com uma herança presente em que os corpos negros são vistos como perigosos, como pessoas que precisam ser controladas, né? Marielle era uma pessoa que falava muito, era uma pessoa que se posicionava. Marielle representava favelas e periferias e tinha uma importância política nas nossas vidas, né, e na vida de todas as pessoas que se identificavam com ela. Então, acho que o silenciamento, né, a morte de Marielle significa um silenciamento de vozes como a dela. Então, acho que essa lentidão tem muito a ver com quem pode ou não falar no nosso país sobre o que se pode dizer ou não, e para quem estão apontadas as armas, né, e as violências que nós passamos cotidianamente. Vamos conversar agora com Gabriela Chabut, a nossa especialista em ODS, a nossa colunista, né? Ela fala sobre ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né, que fazem parte da Agenda 2030. Olá, Gabriela, quais as novidades que você traz para nós no dia de hoje? ODS em Pauta. Olá, Franklin. Olá, ouvintes do Brasil ODS. Esse é um programa muito especial porque é a primeira vez que aparece aqui no Brasil ODS esse tema que é o ODS 18, né? Então, poxa, mas
Eu venho falando para vocês há mais de um ano que são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com 169 metas. E agora, que história é essa de ODS 18? Isso começou no ano passado, 2023, em setembro, quando o presidente Lula apresentou na Assembleia Geral das Nações Unidas uma proposta de criar um ODS 18 voluntariamente para o Brasil, estimulando outros países a também adotarem o ODS 18 para buscar a igualdade étnico-racial. Então, essa já era uma crítica antiga à Agenda 2030, de que faltava discutir esse tema que é tão caro para o Brasil. Então, quando foi esse ano, na cúpula do G20, o Brasil apresentou, de fato, aí as suas metas e indicadores para o ODS 18 e lançou oficialmente. Então, foi só no mês passado, novembro de 2024, que o ODS 18 foi lançado oficialmente. A gente sabe, né, a pesquisa que foi discutida no programa de hoje, a gente sabe que a adoção do sistema de cotas no Brasil foi importante, uma política pública fundamental para a educação superior no Brasil, né? Então ela permitiu aí acesso de estudantes negros e indígenas às universidades, ampliando aí as oportunidades para esse grupo de pessoas no Brasil. Só que não basta apenas garantir o acesso, né? Esse é só o primeiro passo. Né? Para de fato promover a inclusão e reduzir as desigualdades, a gente precisa também garantir a permanência e o bem-estar desses estudantes no ambiente acadêmico, né? E isso continua sendo um grande desafio. Como o ODS 18 é novidade para o Brasil, a gente ainda não tem relatórios específicos sobre como que está o desempenho brasileiro na implementação desse ODS. Nem do ponto de vista da avaliação do governo, como a gente tem discutido nos últimos programas, com a avaliação dos relatórios do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, e nem do relatório Luz da sociedade civil. Mas, em breve, né, no próximo ano, a gente já deve ter mais informações sobre como a gente vai na implementação desse ODS 18. Então, muito feliz aqui de contar para vocês que é a primeira vez que esse ODS aparece no programa, porque esse ODS é novidade, tá bom? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Um abraço e até a semana que vem. Ouvimos Gabriela Chabu, a nossa colunista, especialista em ODS, que falou no programa de hoje. Semana que vem, Gabriela estará aqui de volta falando mais sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. A lei de cotas, sancionada em 2012, completou 12 anos. Todas as instituições de ensino superior devem reservar 50% de suas vagas para ex-alunos da rede pública. Dessas vagas, uma parte é destinada para alunos pretos, pardos, indígenas e alunos com baixa renda e pessoas com deficiência. Nilda Mara, qual a importância dessa lei que completou 12 anos? Eu sou doutoranda da UERJ, né, e a UERJ foi a primeira universidade a aderir às cotas no Rio de Janeiro. Então, é extremamente importante a gente perceber como o cenário mudou, como que o perfil dos alunos também mudou, mas como que a universidade precisou pensar em outras coisas, inclusive em permanência, né? Então, eu acho que foi muito importante a gente pensar em políticas de permanência para a população negra, porque quando a gente chega na universidade, ela é pronta para a branquitude, né, para a população mais branca. Então, a gente tem pessoas que precisam trabalhar, a gente tem um público que tem outra forma de mobilidade na cidade, por exemplo, né? Então, os horários, eles são muito diferentes, né? A forma com que a população preta se desloca na cidade é diferente, e a forma com que a gente chega com o nosso conhecimento na universidade também, e eu acho que mudou muito isso, né? Então, estar em uma universidade que hoje, agora, tem mais presença de pessoas negras, de mulheres, né, também mulheres pretas, poder ter acesso a isso mudou significativamente a nossa forma de enxergar o mundo também, né, porque eu acho que as pessoas pretas, nós fazemos ciência há muito tempo, mas é uma ciência que nunca foi valorizada. Então, eu acho que ter pessoas pretas e periféricas também dentro das universidades faz muita diferença para a produção de conhecimento, e eu acho que as cotas, elas são fundamentais para a gente pensar em uma forma de mitigação
de um histórico escravocrata em que as pessoas negras não tinham acesso à educação, principalmente pública e de qualidade. Perfeito. Carlos Vinícius, a lei de cotas atual é suficiente para o ingresso de estudantes negros e pardos na universidade, ou ela precisaria ser, digamos, reformatada ou reatualizada para os dias de hoje? Olha, a lei de cotas, sim, eu acho que ela é um marco fundamental para a história do Brasil como um todo, né? E eu digo as cotas não somente universitárias, porque a gente tem uma série de políticas, né, afirmativas, inclusive para concursos públicos também, né? Então, as ações afirmativas, ela exatamente é uma política de reparação histórica, né, de escravidão, mas é uma escravidão que se espraia para além do aspecto das relações étnico-raciais, mas também de um aspecto socioeconômico, porque as ações afirmativas, ela primeiro é um critério, né, socioeconômico, depois étnico-racial. Então ela promove, né, o combate à desigualdade e promove o igualitarismo, e as ações afirmativas, eu acho que a política institucional no ensino superior, especialmente no ensino público, ela deve ir para além de uma política de ingresso, né, como a colega mencionou, né, a importância da permanência, né, e no nosso grupo de pesquisa, né, onde a gente executou esse estudo longo, né, a gente conceitua, a gente tem uma noção de sucesso acadêmico que vai para muito além do desempenho, né? O sucesso acadêmico, ela engloba fatores individuais, fatores pedagógicos, fatores institucionais, fatores de contexto que envolve racismo, preconceito e a sociabilidade desse estudante na universidade, né? Mas também a gente concebe, nessa noção mais abrangente, o sucesso acadêmico enquanto ingresso, permanência e titulação, né? Então a gente precisa entender, né, que a política educacional no ensino superior, ela precisa, não pode se limitar somente ao ingresso, né, mas também estabelecer critérios e uma política que dê esse suporte, esse auxílio para a permanência, até chegar à titulação inclusive dentro de uma estratégia que possibilite, né, a inserção desses estudantes no mercado de trabalho, né? Porque, além disso, tem que enfrentar o preconceito no mercado de trabalho, né? Além de tudo mais, né? Então, é isso. Eu vou apresentar agora aqui alguns dados importantes da pesquisa realizada pela Datafolha, que foi divulgada no mês passado, no dia 19 de novembro, véspera do Dia Nacional da Consciência Negra. E mostrou os seguintes dados. São muitos dados aqui, mas são importantes serem apresentados, tanto para você, Nildamara, como para você, Carlos, que acho que você já conhece, inclusive você deve ter acompanhado esses dados, mas para o público que está sintonizado agora aqui na Rádio Brasil Atual, ouvindo o Brasil ODS. Vamos lá. Os dados apresentam o seguinte: 59% acreditam que a maioria dos brasileiros é racista. E já se sentiram discriminados com relação à cor. 56% dos pretos, 17% dos pardos e 7% dos brancos. E a pesquisa também revelou ainda que 6 em cada 10 pardos não se consideram negros, segundo o Datafolha. A pergunta é a seguinte: apresentados esses dados, né, essa questão de que muitos dos pardos não se considerarem negros, poderia ser um motivo desse silenciamento do racismo no Brasil? Eu não atribuiria, né, a responsabilidade do silenciamento aos pardos, né? Eu acho que, socialmente, enquanto norma social, né, a gente não quer aparecer com aquilo que é julgado, né, dentro de uma escala de valor como feio, falso, mal, como, né, tudo aquilo que está depreciado, né, está no polo negativo. Então, né, se eu tenho de algum modo uma certa parcialidade, né, em não me afirmar enquanto negro, né, talvez se justifique aí, né, o fato deles buscarem se embranquecer, né, dentro de um tom identitário.
né? Mas, de um modo geral, né, desses dados que se mostra, né, eu fiquei até surpreso, porque tem dados de estudos psicológicos no final dos anos 90 e dos anos 2000, né, que esse número vão para 90% dos brasileiros reconhecem que existe racismo no Brasil e 10% se afirmam como preconceituosos, né, por exemplo. Então, de um modo geral, o racismo no Brasil ele tem esse caráter indireto mesmo, né? A gente vê muito mais, identifica muito mais observado por terceiros, a gente se vê muito mais dentro desse contexto, né, de ouvir falar por um amigo que me disse que passou por determinada situação, do que necessariamente a gente, né, se identifica dentro de uma experiência como essa, né? Então, e isso passa muito por uma ideologia vigente no Brasil de que há um mito de democracia, né? De que há um mito de harmonia social, que o Brasil não existe preconceito, não existe racismo, né? Então, tudo isso acaba confluindo para uma ideia de que eu não me vejo como preconceituoso, não vi tantas situações de preconceito, especialmente eu mesmo passando por tais situações, né, como, por exemplo, o dado, né, de em torno de 60% dos negros nunca, né, terem passado por algum tipo de preconceito e discriminação. Eu acho difícil 40% dos negros não terem passado por algum preconceito e discriminação. É mais fácil eles não terem identificado, né, é mais fácil a gente não identificar as situações, né? Mas passa muito por essa dificuldade, né, de identificar a sutileza e a cordialidade do racismo no Brasil. Correto. Nildamara, de acordo com o IBGE, as mulheres negras representam 28,5% da população brasileira. Também são o maior percentual da população ativa no país, com 28,4%. Enfrentam uma realidade desafiadora, sofrendo uma tripla forma de discriminação, só porque são mulheres, negras e pobres. Eu te pergunto, por que a mulher ainda é vítima de tanta discriminação e violência? Eu acho que as mulheres negras vêm tecendo um papel fundamental na construção e manutenção desse país, né, desde sempre, mas o papel da subalternidade também vem sendo atrelado a isso, né? Eu acho que quando o Carlos fala sobre o mito da democracia racial, por exemplo, a gente sempre entende a gente sempre se depara com esse esforço em manter a população negra em um local controlável, né, de uma forma controlável, né, de uma maneira em que a gente não esteja ocupando espaços importantes, né. Então, quando a gente vira isso para diversos tipos de debate, né, por exemplo, eu estou aqui falando enquanto a iniciativa Pipa, por exemplo, na filantropia, na cultura de doação, quando a gente pensa onde estão as mulheres negras, elas estão em cargos de subalternos, né. Quando a gente vai num shopping, num lugar onde tem uma elite branca, a gente só acha as pessoas negras em papéis de subalternidade, em empregos menos reconhecidos, né, digamos assim. Então, eu acho que é fundamental, porque quando essa lógica vira, acaba gerando um nó na cabeça das pessoas. Então, eu acho que o nó é o racismo presente nas pessoas, e às vezes ele não é nomeado assim, né? Então, é uma tendência a entender isso como algo naturalizado da sociedade também, tipo, as mulheres pretas estão ocupando esses lugares, então elas vão ficar ali, né, a sobrecarga, são mais fortes, né, esse mito da força da mulher negra, de dar conta de tudo, né, então acho que isso tudo é um traço do racismo presente no cotidiano, né, isso que o Carlos acabou de dizer também, nós estamos diante disso a todo tempo, né? Às vezes acontece das pessoas não perceberem, mas é praticamente impossível dizer que nosso país não é um país racista, que tem muitos desafios ainda pela frente para lidar com isso. Assim. Olha só, agora vamos para a enquete. Acho que essa enquete, de uma certa forma, a sua fala, né, Damara, vai ser repercutida nos números da enquete. Depois quero que vocês dois rapidamente comentem, né? Porque, pelo que vocês falaram, digamos, a nossa enquete não é uma pesquisa científica, é uma enquete, né? Mas que, de uma certa forma, os números brigam um pouco com o que vocês apresentaram. Como eu falei no momento da enquete, né, a cada programa que nós, para quem está sintonizando pela primeira vez o nosso programa,
A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Essa enquete é realizada no Instagram e a cada semana tem uma questão para as pessoas responderem a respeito do tema do programa que é apresentado e um espaço para que as pessoas façam perguntas para os entrevistados e as entrevistadas do Brasil ODS. Né? E para o programa de hoje, né, nós colocamos no Instagram a seguinte questão: você já foi vítima de preconceito, discriminação ou racismo? E o resultado, que é uma coisa difícil acontecer aqui, o resultado deu 50% sim e 50% não. Né? É uma enquete, não é uma pesquisa. Né? Até se a gente for comparar com a pesquisa realizada do Datafolha, os números são gritantes, mas é curioso isso, né? Que uma das pessoas que se manifestaram de livre e espontânea vontade foram 50% para cada lado, né? Que sofreu discriminação, preconceito ou racismo, né? Inclusive está ampliado, né? Preconceito, discriminação e racismo, não é só o racismo, não. Né? Porque se a gente for ver a questão de preconceito e discriminação, aquilo amplia para branco também. Né? O branco pobre também é discriminado. Né? A porofobia também está correndo solta aí e pouco se fala dela. Mas, enfim, eu gostaria que vocês fizessem um comentário breve, né, sobre esses números, para depois eu passar para as questões, né, que nós recebemos aqui, uma da Verônica e outra do Augusto, né, que nos acompanham no Instagram. Para quem eu agradeço antecipadamente, tanto a Verônica como o Augusto, as questões enviadas aqui que eu vou reproduzir para a Nildamara e para o Carlos Vinícius. Carlos, eu começo com você. O comentário do 50-50. Então, acho que eu, dando seguimento ao raciocínio que eu estava desenvolvendo, eu acho que para que a gente, com base na pergunta, se você já viveu alguma experiência de preconceito, discriminação e racismo, primeiro a pessoa precisa ter ali um esquema, uma percepção social de que aquilo seja uma situação de preconceito, discriminação e racismo, porque é mais comum a gente utilizar estratégias de enfrentamento a situações estressantes como essa, negando essas situações, porque isso vai interferir na nossa autoestima, e aí eu vou falando como psicólogo, isso vai interferir no nosso autovalor, isso vai interferir na nossa identidade, na nossa própria concepção de ser humano. Então é muito comum a gente se privar de se perceber dentro de uma situação como essa, onde deprecia a minha humanidade. E aí eu acho que o importante para isso é exatamente promover essa educação de direitos humanos, esse letramento étnico-racial, essa educação no que se refere à sociabilidade, no que se refere a promover relações sociais sustentáveis, nesse sentido, cunhado pela diversidade, igualitarismo, democracia, porque é isso que vai fazer com que a gente identifique, de pronto que, isso daqui é uma situação de racismo e a gente lide, enfrente o problema no imediato, isso daqui está errado, isso daqui precisa recorrer a um dispositivo judicial, institucional, enfim, o que quer que seja. Então, a gente vê o racismo de forma nebulosa, mas também a estratégia da gente promover esse letramento étnico-racial. Perfeito. Nildamara. É isso, Eu acho que ao longo da nossa vida, eu acho que as pessoas negras, a gente vai aprendendo, Nós vamos aprendendo estratégias cotidianas para minimizar a percepção da violência que o racismo nos impõe, Eu acho que o cotidiano das pessoas negras desde criança, eu acho que essa realidade vem mudada um pouco, eu acho que a conversa sobre coisas que antes eram impossíveis, como o cabelo, a própria cor, a forma de estar nos lugares, eu acho que essas coisas agora, as crianças estão tendo mais acesso a isso, e ainda bem. Só que não era assim, Pelo menos eu não tive a possibilidade de ter acesso a essa forma de compreensão do mundo, não entendendo as pessoas pretas e os meus pares como um problema.
Porque é isso, na escola a gente aprende nos livros que as pessoas negras eram escravizadas e dá uma sensação de que as pessoas estavam ali sendo escravizadas e não estavam fazendo nada, né? A gente não entende a luta, a gente não tem histórico de mulheres guerreiras, de homens que lutavam por justiça, por liberdade. Então é muito difícil a gente se colocar num lugar de herói, né, de um lugar bom, que nós conseguimos fazer coisas, né? Então acho que acaba que o lugar de vitimização, né, que acaba virando isso, se torna um problema, porque não se vê como uma pessoa possível de fazer coisas boas, de lidar de ser inteligente, de estar nos lugares, é um problema, né, de ser bonito. Então eu acho que perceber a discriminação é se colocar nesse lugar. Para você ser discriminado, você tem que ser essa pessoa que as pessoas estão, né, recriminando. Então, é um problema também lidar com isso. Carlos, eu tenho aqui uma questão que foi enviada pela Verônica, que eu acho que está sim, perfeita para você, como um psicólogo. Ela pergunta o seguinte, a Verônica: eu sou mulher negra e meu filho sofre na escola por ser negro. Como é que eu posso ajudá-lo na saúde mental dele? Como é que eu posso ajudá-lo psicologicamente? Você, como psicólogo, que, digamos, dica, o que caminho você aponta para a Verônica? A primeira pergunta que eu gostaria de saber é quantos anos tem esse filho, em qual série, né, mais ou menos, porque a depender disso... Infelizmente, essa informação não veio, né? Porque aquela caixinha do Instagram é muito pequena para colocar tanta informação. Então, Mas não tem problema, né? Eu acho que a primeira coisa que me veio na cabeça é conversar na escola. Conversar na escola e falar, olha, está acontecendo esse tipo de problema e eu peço que resolvam isso, né? Independente se for escola pública ou escola particular. Porque crime de racismo, de injúria racial é crime, né? E a escola, estando conivente com isso, enfim, é responsabilidade da escola, né? O filho dela está sob a tutela ali, né, dos professores, da direção da escola, né? Eu acho que o primeiro momento é exatamente conversar com a escola, né? E eu acho que, seguindo nessa linha mesmo de promover esse letramento étnico-racial, a depender da idade dessa criança, né, trazer referências, né, de beleza, de inteligência, de cultura, de história da África, de história afro-brasileira, para essa criança, para que ela também comece a criar repertórios em si, né, por lutar pelo seu próprio reconhecimento, né, diante de aprender a desenvolver em si mesmo esse repertório, né. E é isso, e conversar sobre isso, né. Eu acho que é importante conversar, e aí vai depender também da idade, né, e da capacidade de elaboração dessa criança para conseguir começar a identificar, né, quais são essas situações, como eu posso lidar com isso. Nildamara, nós temos aqui uma questão do Augusto, que ele enviou aqui para nós. Ele pergunta: como acabar com o racismo no Brasil? Eu sei que é uma questão, olha, se tivesse, como já não teria mais racismo nesse país, né? Não de hoje, né? Mas, enfim, de qualquer forma, fica aquela pergunta, né? Como acabar? Eu acho que está com você. Eu acho que é educação, né? As pessoas precisam se repensar completamente, mas, enfim, estou vendo você, claro, que vivencia isso, né, muito mais, né, literalmente na pele, pode explicar. Eu acho que a pergunta é muito difícil, né? Eu acho que não tem eu não vejo essa possibilidade, assim. Eu acho que a gente pode pensar em formas de melhorias, de enfrentamento, pensar em equidade nos espaços, pensar em espaços mais plurais, né, em que pessoas negras, mulheres, né, em que a pluralidade esteja presente nos espaços, principalmente espaços de poder, né, porque falar em racismo também é falar de relações de poder. Então é muito difícil a gente pensar em enfrentamento racial em que as pessoas, né, como eu disse, as pessoas negras estão em lugares em que elas não têm pouco ativos para lidar com isso, né, e não por falta de capacidade e potencialidade, mas sim porque a falta de possibilidade de estar
ocupando espaços em que, de fato, a gente possa propor mudanças e transformação social com relação a interseccionalidades, né, de raça, classe e gênero, que eu acho que é isso, não tem como a gente conversar sobre esses temas de maneira isolada, é sempre interseccional, né, é sempre atrelado a todas essas formas de discriminação social e racial do nosso país, né, e de gênero. Então, eu acho que é isso. Quando a gente pensa em educar crianças, por exemplo, a gente precisa ter referências de pessoas negras que já estão fazendo, a gente precisa de livros infantis, a gente precisa de pessoas nas redes sociais, né, que se dizem influencers, dizendo sobre como é bonito, como é bom ser negro, e para além disso, como nós somos pessoas inteligentes, capazes de estar em qualquer cargo que a gente queira, atuando em qualquer serviço que a gente se considere capaz de fazer, assim. E aí eu acho que aos poucos, quiçá a gente consiga transformar e mudar certos repertórios que estão presentes aí no imaginário da população e no nosso país. Você está ouvindo o Brasil ODS, um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Vamos ouvir agora a coluna com Lua Braga Pereira, do Fundo Aguibara, falando sobre o acesso a recursos por populações negras. Estamos na semana do Dia de Doar e é muito importante, então, falar sobre financiamento e doação para organizações lideradas por pessoas negras. No último dia 27 de novembro, o NUPEM, o Núcleo de Pesquisa e Memória do Fundo Aguibara, no qual eu faço parte e estou como gerente, lançou um diagnóstico acerca de filantropia e raça no Brasil, com dados muito importantes que fazem a gente refletir sobre esse fenômeno. É muito importante a gente trazer uma reflexão profunda na filantropia, sobre doação, sobre o financiamento de organizações negras, porque no Brasil, porque ainda existe uma lógica muito profunda de um racismo estrutural e histórico que permeia diversos aspectos da vida social desse país e que reflete diretamente no financiamento dessas organizações. E por que é que eu estou dizendo tudo isso? A pesquisa nos trouxe alguns dados que mostram o seguinte: essas organizações, que foram 834 organizações avaliadas pelo levantamento, quase 90% delas são lideradas por mulheres. Dessas quase 90% de lideranças femininas que estão na frente dessas organizações antirracistas ainda enfrentam muitos desafios por falta de recursos. 83% delas são mães e muitas enfrentam jornadas quíntuplas de trabalho, porque além de trabalhar nas organizações sociais, defender a manutenção da democracia e garantia de direitos nos seus territórios, nos projetos em que atuam, 9 a cada 10 mulheres são voluntárias em seus projetos. Então, com isso, elas precisam trabalhar fora, além de cuidar da casa e dos filhos. Então, outro dado muito importante que chamou a nossa atenção é que quase 60% delas captam menos de R$5.000 por ano. E dentro desse número, 29% está captando de R$1 a R$500. O que isso quer dizer sobre o financiamento? E 90% delas ou mais disseram que acredita que o racismo impacta na captação de recursos. O que é que será que a gente tem feito com o nosso financiamento e com o nosso dinheiro? Por que é que a gente não tem doado e repassado o dinheiro, os recursos, para as mãos negras do nosso país? Eu acho que vale a reflexão. Ouvimos Lua Braga Pereira, do Fundo Aguibara, que falou sobre o acesso a recursos por populações negras. Chegou a hora dos destaques da semana. Vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor, conferir as novidades com Lucas Neves. Vamos lá, Lucas. Olá, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das notícias de maior destaque do nosso site na última semana. Para a Associação Brasileira das ONGs, a ABONG, escala 6x1 afeta a qualidade dos serviços prestados pelo terceiro setor. Programa Internacional de Formação ensina jornalistas a construírem pautas prioritárias. SOS Pantanal e Everest apoiam comunidades vulneráveis no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul.
Esses foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra acessando observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana. Ouvimos Lucas Neves com as novidades da semana do site do Observatório do Terceiro Setor. Chegou o momento musical, o momento de um pouco de descontração do Brasil ODS. Nós escolhemos uma música e os nossos convidados, as nossas convidadas, fazem um breve comentário para finalizar, para se despedir do nosso programa de uma forma, digamos assim, um pouco mais positiva, né? Puxando também pelo lado da cultura. Vamos ouvir a música escolhida para o dia de hoje. Se liga aí. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Na visão de vocês, qual a importância de divulgar músicas como essa gravada pela Elza Soares para o combate do racismo no Brasil? Carlos. Então, né, Elza, né, nossa diva, nossa referência, né, de cultura negra brasileira e no mundo, né, uma voz inconfundível, né. Essa música é uma referência mesmo também, né, no sentido de promover esse letramento étnico-racial, né, do movimento social, por via da arte, por via da cultura, né. Mas é importante também a gente, né, considerar também por essas vias, né, essas formas de amar, forma familiar, forma de compreender deuses e divindades, né, pela cultura a partir dessa perspectiva brasileira, afro-brasileira, né, africana, que também pode nos dar como referência de existir, né. E de todo modo, muito obrigado pelo convite, fico à disposição aí espero que vocês tenham gostado, fico à disposição para as próximas. Nildamara. Realmente, pensar que a carne mais barata do mercado é a carne negra é realmente muito, muito triste. Mas eu acho que nós precisamos pensar, estamos pensando em formas de enfrentamento dessa realidade, nós estamos nos movimentando em direção a mudanças, e eu acho que isso é muito importante que toda a população faça, seja ela branca ou negra, para que a gente consiga, de fato, pensar em um país com mais equidade. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com o Carlos Vinícius, com o Franklin, muito obrigada pelo convite, e eu espero ter próximas. Ponto final em mais uma edição do Brasil ODS, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Agradeço a participação de Nildamara Torres, ela é doutoranda em Ciências Sociais pela UERJ, antropóloga, professora, pesquisadora e possui atuação socioambiental e na luta por direitos, além de ser coordenadora de pesquisa da iniciativa PIPA. E também Carlos Vinícius Gomes Melo, agradeço a participação dele, que é doutor em Psicologia Social, professor no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, e é pós-doutorando no Instituto de Energia e Ambientes da própria Universidade de São Paulo. Não se esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre é em numeral. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.